que se puder só tira um pouquinho dessa luz aqui. Com certeza o Alex vai reclamar. Ah, Non, non, non. je Je connais suis suisse, pas tellement brésilien. bien toi. Je suis suisse, pas brésilien. Aleluia. Amen. Graça e paz mais uma vez, amém? Amen. Glória a Deus. Hoje nós temos a nossa ceia. Aujourd'hui, on a notre scène. E com isso eu já quero passar para a mensagem com vocês. Donc, on va d'abord passer par le message pour vous. Estou muito alegre de estar junto com a igreja. Je suis très heureux d'être ensemble avec l'Église. No final nós vamos estar orando por aqueles que estarão viajando esta semana. Et on va prier pour ceux qui vont voyager cette semaine. Quem vai viajar essa semana? Dá um sinal com a mão. Qui est-ce qui va voyager cette semaine? Donne-nous les noms Vamos estar d'ici. orando por vocês. Tá bom? Não vou esquecer. Abre sua Bíblia comigo. Ouvrez votre Bible avec moi. 1 João, capítulo 1, verso 3. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. João, lá no final da Bíblia. Capítulo 1, verso de número 3. Você pode dar um pouquinho mais de luz para eles. Tout petit peu plus de lumière. 1 João capítulo 1, verso 3. 1 Jean 1, verset 3. Henrique, aquelas fotos de domingo passado tá aí ainda? Donc, ceux qui étaient là dimanche passé. Se tiver, depois eu te dou um toque para você colocar, tá bom? Sinon, on peut avoir le link pour que vous puissiez regarder. Tá escrito assim: Il est écrit ceci. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amém? Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Eu quero orar com vocês. Je prie avec vous. Pai, Père, eu quero te glorificar mais uma vez. je te glorifie encore une fois. Obrigado pela tua palavra, Merci pour ta parole, pela tua presença. pour ta présence. Fala conosco mais uma vez. Parle avec nous encore une fois. Nós te louvamos, On te loue, nós te exaltamos. on t'exalte. Fala conosco Parle através da avec tua palavra. nous, à travers ta parole. Queremos aprender mais de ti, Senhor. On veut te connaître plus, Seigneur. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém, Amen. amém, amém. Quem esteve aqui domingo passado, levanta a mão. Qu'est-ce qu'il a dimanche passé? Levanta mais alto. Levez Ok. votre main. Então, a semana passada a gente tinha umas 70 pessoas. On avait environ 70 personnes. Será la que os semaine demais já passée. viajaram? Et beaucoup d'entre eux sont déjà en voyage. E desse pessoal que levantou a mão, a maioria vai viajar essa semana. Senhor, manda Les 10 pessoas. personnes qui ont levé Senhor. la main vont probablement voyager la semaine prochaine. Hoje a mulher que limpa aqui a igreja me escreveu. A mulher que faz homenagem, ela me escreveu. Et la femme qui fait le ménage à l'église m'a écrit aujourd'hui. E ela pediu, pastor, vocês vão estar todo domingo na igreja? Et elle a dit, pasteur, est-ce que tu dois? Eu E tu falei, vamos, em nome de Jesus. Et elle dit non, pas cette semaine. Dizemos que sim. Ah si, cette semaine aussi. É melhor o retorno para ele, fazendo um favor. Un peu plus gentil le retour pour moi, merci. Porque algumas igrejas fecham no verão. Parce que certaines églises, elles ferment en été. Mas tem muitas vidas que continuam aqui, a gente está aqui junto com elas adorando ao Senhor, amém? Mais il y a beaucoup d'églises qui continuent aussi et on est ensemble en train d'adorer Se le você Seigneur aussi. viajar para um lugar onde tem uma boa igreja, vai lá também adorar o Senhor e aprender também alguma coisa para trazer para nós. Si tu vas au Portugal, il y a des bonnes églises là-bas aussi, alors vas-y et apprends 2-3 choses là-bas. Portugal, Brasil. Brésil, Portugal. Assim como eu estive no Brasil semana retrasada, Et je suis retourné du Brésil la semaine d'avant. e eu tinha visitado ali 6 igrejas em 9 dias. J'ai visité 6 églises en 9 jours. E no Brasil as igrejas são abertas todos os dias. Et au Brésil, les églises sont ouvertes tous les jours. Tem igreja que tem sala de oração 24/24. Il y a des églises qui ont des salles de prière 24/7. E nós aprendemos muito ali, nos inspiramos muito ali. Et on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passait là-bas. On a beaucoup Obrigado, appris. Ciro. Merci, Ciro. E
Semana passada eu falei um pouquinho acerca da fé, hoje eu quero falar um pouquinho acerca da oração. Et la semaine passée, j'ai parlé un peu de la foi. Cette semaine, je parlerai un peu de la prière. Por quê? Porque é a base da igreja. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'Église. E nós estamos falando de ceia também, amém ou não amém? Et on parle de la scène également. Amen ou pas? Quando Amen. falamos da mesa da ceia, falamos do quê? De comunhão. Et quand on parle de la table, de la scène, on parle de quoi? On parle de communion. Mas não tem como haver comunhão de mesa se não tiver uma vida de oração. Mais on ne peut pas avoir communion à la table si on n'a pas une vie de prière. Nós vamos entender isso hoje. On va comprendre ceci aujourd'hui. O que nós lemos aqui no texto de João, Ce qu'on a vu ici dans le texte de Jean, ele fala aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos, nós compartilhamos com vocês. et il dit que ce que nous avons vu et entendu, on partage avec vous. Para que a vossa comunhão também seja com a igreja cada vez mais, assim como a igreja é com Cristo. Afin que votre communion avec l'Église grandisse chaque fois plus, comme la communion de nous avec Christ. Nós somos uma geração que oramos muito pouco. On est une génération qui prie très peu. Eu já vou começar com uma para você, Et je vais commencer com uma frase. avec une phrase pour vous. Se a igreja orasse mais, haveria menos problema. Si l'Église prierait plus, il y aurait moins de problèmes. Se você orasse mais, haveria menos problema na sua vida. Si tu prierais plus, il y aurait moins de problèmes dans ta vie. Só que muitas das vezes os pastores nos dias atuais, Mais souvent, les pasteurs dans les jours actuels, ele não está tanto para orar pelas pessoas, mas para resolver mais problemas do que para orar por elas. les pasteurs ils passent plus de temps à résoudre les problèmes entre les gens que de pouvoir prier pour elles. Porque a igreja está perdendo um dos fundamentos da igreja, que é a oração. Parce que l'Église est en train de perdre une de ses fondations, qui est la prière. E se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que o tempo que você gasta em oração é insignificante. Et si tu t'arrêtes pour analyser ta vie, tu vois que le temps que tu soi-disant perds en faisant la prière, c'est insignifiant. E o que é a oração? Et qu'est-ce que la prière? A oração é comunhão com Deus, La prière, c'est de la communion avec Dieu, de forma profunda, d'une forme qui est profonde, íntima intime e contínua. et continue. A comunhão significa compartilhar a vida, La communion, ça signifie partager la vie, ter relacionamento próximo avoir une relation proche e verdadeiro. et véritable, É estar em unidade e conexão. être en unité et en connexion. É exatamente isso que a oração promove entre nós e Deus. Et c'est ça que la prière, elle crée entre nous et Dieu. Quando nós buscamos mais a face do Senhor, Quand on cherche plus la face du Seigneur, nós nos parecemos mais com Ele. on lui ressemble beaucoup plus E nós transmitimos mais dele para as outras vidas. et on transmet plus de lui pour les autres vies. O que é mais importante hoje na igreja? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans une église? O conforto Le confort ou a presença? ou la présence? Eu estive em igrejas no Brasil J'ai été dans des églises au Brésil que eu senti muita presença de Deus e vi muita presença dele. où j'ai senti et vu beaucoup la présence de Dieu. Mas eu também estive em igrejas Mais je fus aussi dans des églises. que eu fiquei impressionado pelo projeto de luz, pelos telões que ela tem, J'ai aussi été impressionné par la lumière, la sono, la projection. mas eu não vi a presença de Deus naquele lugar. Mais j'ai pas vu la présence de Dieu dans ces endroits. Porque muitos estão valorizando mais Parce que as plus, coisas, de personnes valorisent les choses, porque elas não têm mais a presença e para atrair pessoas elas têm que se remodular com o sistema. parce qu'ils n'ont plus la présence. Donc pour attirer les gens, ils doivent se reconformer au système. O que traz as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. Parce que ce qui devrait attirer les gens à l'église, c'est l'Esprit Saint. As pessoas não estão procurando a igreja que tem o melhor telão. Les gens, ils cherchent pas l'église avec la meilleure télévision. Ela procura a igreja que tem mais Deus dentro dela. Ils cherchent les églises où il y a le plus de Dieu dedans. Só que as pessoas estão gastando tempo mais com projetos do que com oração. Mais les gens, ils gaspillent du temps tellement plus avec des projets qu'avec le cœur. Ei, escute uma coisa. Écoute une chose. Primeiro a presença, Présence en premier. depois Ensuite, a estrutura. la structure. Não adianta ter estrutura e não ter a presença. Ça sert à rien d'avoir une structure et de ne pas avoir la présence. Se tiver os dois, glória a Deus, aleluia. Si tu as les deux, gloire à Dieu. Alléluia. Mas se eu tiver que escolher alguma coisa, eu escolho a presença do Senhor. Mais c'est une chose que tu devrais choisir des deux. Choisis la présence. Existem pessoas que estão gastando muito tempo com aquilo que é desnecessário. Il y a des gens qui gaspillent un temps incroyable avec ce qui n'est pas nécessaire. E quando Jesus se entregou na cruz,
Et quand Jésus s'est donné à la croix, Ele não se entregou para que a gente tenhamos coisas, il s'est pas donné à la croix pour qu'on possède des choses, mas para que a gente possa ter relacionamento com Deus. mais pour qu'on ait une relation avec Dieu. O pecado nos separou da presença de Deus, Le péché nous a séparés de sa présence. mas a cruz Mais la nos croix conecta de novo com Ele. nous connecte de nouveau avec lui. A cruz nos dá acesso à comunhão com Deus, La croix nous donne un accès à la communion avec mas Dieu. somente a oração faz você permanecer nela. Mais uniquement la prière te permet de demeurer dans cette Jesus não présence. vai morrer na cruz de novo, querido, por isso. Mes chers, Jésus ne va pas mourir une deuxième fois pour ceci à la croix. Mas a minha vida de oração vai me manter na comunhão com Deus. Mais ma vie de prière va me garder dans la communion avec Dieu. Nós temos que parar de ser o crente 6 horas. On doit arrêter d'être le croyant de 6 heures. 6 heures. 6 heures pour moi. 6 heures pour moi. Amen. Porque tem pessoas que sempre procuram a gente para uma oração, Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours des personnes pour prier pour eux, mas ela mesma não tem uma vida de oração. mais qui elles-mêmes n'ont aucune vie de prière. Muitas das vezes nós queremos as coisas, mas eu quero dizer para você, mais importante é a presença. Souvent, on veut voir les choses, mais le plus important, c'est la présence. Um culto de ceia Dans un culte de scène, é um culto de trazer a memória e a consciência do que eu preciso viver. et c'est un culte où on a le souvenir et la conscience de ce qu'il a fait. Se a cruz é a porta de entrada para a comunhão com Deus, Si la croix, c'est une porte d'entrée pour la communion avec Dieu, a oração é a chave que nos mantém dentro dela. la prière, c'est la clé qui nous garde dans cette présence. Como anda a sua vida de oração? Comment est ta vie de prière? Todo sábado às 10 horas nós estamos aqui na igreja orando. Tous les samedis à 22h, on est ici à l'église en train de prier. Os cultos mais vazios são os de oração. Les cultes les plus vides, c'est les cultes de prière. Os cultos mais cheios são os cultos de profecia. Les cultes les plus remplis, c'est les cultes où il y a de la prophétie. Os cultos de prosperidade. Les cultes de prospérité. Mas todos aqueles que oram são prósperos. Mais tous ceux qui prient sont prospères. Todos aqueles que buscam a presença de Deus são ricos. Tous ceux qui cherchent la présence de Dieu sont riches. Ricos em saúde, em família, em graça. Riches en santé, en famille et en grâce. O que você está procurando? Qu'est-ce que tu cherches? Será que o que Jesus fez por mim, por você, você está simplesmente contente com a salvação? Ce que Jésus a fait pour toi et pour moi, tu es simplement satisfait avec ta salvation? Ou você precisa entender que a salvação é consequência do seu relacionamento com Deus? Ou est-ce que tu as besoin de comprendre que ta salvation, c'est une conséquence de ta relation avec Dieu? Eu vou desconstruir algo sobre a tua vida. Je vais te donner un conseil sur ta vie. Você não é salvo pelo sangue de Cristo. Tu n'es pas sauvé par le sang de Christ. O sangue de Cristo é a porta de entrada da salvação. Le sang de Christ, c'est la porte d'entrée pour la Mas salvation. o meu relacionamento com Deus vai me levar para o céu. Mais c'est ma relation avec Dieu qui va m'amener au Seigneur. Não adianta eu me banhar no sangue e viver uma vida em pecado. Et ça sert à rien de me baigner dans le sang de Christ et vivre en péché. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. J'ai besoin d'avoir une relation avec lui. Eu preciso ter um tete-a-tete com Ele. J'ai besoin d'avoir un face-à-face. Eu preciso amanhecer pela manhã e entender, Espírito Santo, aonde você está? Eu quero caminhar contigo. Et j'ai besoin de comprendre le matin quand je me réveille, Saint-Esprit, où tu es. J'ai besoin de marcher avec toi. O sangue de Jesus é a porta de entrada, mas o relacionamento é o que te leva à salvação. Le sang de Jésus, c'est la porte d'entrée, mais c'est la relation qui t'amène à la salvation. Eu quero falar um pouquinho hoje acerca chamados à comunhão, o poder da oração que aproxima a Deus. Je vais parler aujourd'hui de appeler à la communion, la puissance de la prière qui nous rapproche de Dieu. Primeiro ponto, Premier point. Mateus capítulo 6, verso 6. Matthieu chapitre 16, verset 6. Ele fala que a oração é o lugar da intimidade com o Pai. Il nous dit que la prière, c'est un lieu d'intimité avec le Père. Está escrito assim: C'est écrit ceci. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. A oração é um convite para um lugar secreto, La prière nous invite à être dans un lieu secret. mas não é uma obrigação. Mais ce n'est pas une obligation. Não é uma Ce obrigação. n'est pas une obligation. Deus busca comunhão, não performance.
Le Dieu, il cherche la communion, pas une performance. A oração nos leva para dentro da presença. La prière nous amène dans le Dieu de la présence. Se você observar o texto, Si tu observes le texte, a Bíblia diz: entre no seu quarto, no teu lugar secreto e ore a Deus. le texte nous dit, va dans ton lieu secret et prie à Dieu. E a Bíblia diz: e o teu Deus Et ton Dieu, dit la Bible, te ouve. t'entend. É isso? C'est ceci? A Bíblia diz que o teu Deus te vê. Non, elle dit que ton Dieu te voit. Mais importante do que as palavras é a vida. C'est une des plus importantes paroles dans la Bible. O mais importante do que as palavras é a vida. Plus important que les paroles, c'est la vie. C'est la vie, voilà. Amen. Si jamais je vais commencer à faire en français aussi. Hein. Attends. Às vezes vai Aleluia. começar a fazer na... Tu fais attention, hein, tu Français vas perdre também. ton poste. Amen. Vai simplesmente traduzir para português. Amen. A Bíblia diz que Deus não escuta as nossas orações, Ele nos vê. La Bible nous dit que Dieu n'entend pas nos prières, il nous voit. Não adianta você orar Et quand tu pries, e a tua vida não corresponder à sua vida de oração. mais ta vie ne correspond pas à ta vie de prière. Deus está vendo o teu coração. Dieu, il voit ton cœur. Então, quando você começa a falar, Ele vê o teu coração. Alors quand tu commences à parler, il voit ton cœur. Ele entende de por que você está pedindo o que está pedindo. Il comprend pourquoi tu demandes ce que tu demandes. Tem pessoas que pedem algumas coisas Il y a des gens qui demandent certaines choses com motivos errados. avec un motif qui est faux. Quando Deus vê o nosso coração, entende que estamos pedindo para um bom propósito, Quand Dieu voit notre cœur et il comprend qu'on demande quelque chose pour un bon but, Ele nos dá. il nous donne. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. La Bible nous dit que nous demandons, nous ne recevrons point parce qu'on demande de manière fausse. Então eu e você precisamos entender que mais importante do que as palavras é a nossa vida. Et donc on doit comprendre que plus important que nos paroles, c'est notre vie. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Você já derreteu no verão ou ainda está aí? C'est déjà de retour Amen. d'été ou bien il est ici? Depois tem açaí ali, tá bom? Pague açaí na vida de alguém. Après il y a du açaï. Em nome de Achète Jesus. de l'açaï pour la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Quem não ora não perde uma prática, ele perde um relacionamento. Celui qui ne prie pas ne perd pas simplement une pratique, il perd une relation. Você não perdeu a prática de orar, você perdeu o relacionamento com Deus. Tu ne perds pas l'habitude de prier, tu perds ta relation avec Dieu. Você pode mudar as práticas, mas a pessoa que se relaciona tem que ser sempre a mesma. Tu peux changer tes habitudes, mais la personne qui se relationne avec Dieu doit être constamment la même. Como assim, pastor Rodrigo? Comment ceci, pasteur Rodrigo? Eu me relaciono a Deus, com Deus não somente na oração, na palavra, no jejum, na consagração. On a une relation à Dieu pas seulement à travers la prière, la parole, le jeûne et la consacration. Tem muitas pessoas que dizem que é muito difícil orar, querido. Não é difícil orar. Il y a des gens qui me disent mais c'est difficile de prier. Mon cher, non, c'est pas difficile de prier. Como assim, pastor? Comment, pasteur? Difícil é arrastar essa carne para orar. Tu dois juste crucifier un peu cette chair pour prier. Não é assim? C'est pas comme ça? O problema é que nós estamos vivos demais. Le problème c'est qu'on est trop vivant. Nós precisamos morrer para nós On a besoin de mourir un petit peu pour nous e viver para Jesus. et commencer à vivre pour Jésus. Eu quero te desafiar a melhorar a sua vida de oração, Je vais te lancer le défi d'améliorer ta vie de prière, a sua vida de intimidade com Deus. ta vie d'intimité avec Dieu. Eu estive ali no Brasil com algumas pessoas Et j'étais au Brésil avec certaines personnes que me inspiram, que me encorajam, que me fortalecem. qui m'ont fortifié, inspiré et encouragé. Por quê? Porque elas têm vida de oração Pourquoi? Parce qu'elles ont des vies de prière. e elas têm me ensinado muito. Et elles m'ont beaucoup touché. Coloca a foto, nem todos viram, a foto que eu estou na frente da igreja Deus é Amor. Mais voilà la photo où je suis devant l'église Dieu est amour. Essa igreja é a maior igreja, uma das maiores, né, de São Paulo. C'est une des plus grandes églises de São Paulo. O Julian chegou ali e falou: o senhor vai falar você vai falar um pouquinho do Brasil, né? Donc voilà, on va parler un peu du Brésil. Ele não esteve domingo passado. Essa igreja, Julian, ela comporta 18 mil pessoas sentadas. Alors Julien, cette église, il y a 18 000 personnes assises.
Para a mentalidade de um suíço, Pour une mentalité suisse, é ilógico. c'est pas logique. Mas na visão dos céus, tudo é possível. Mais dans la vision du ciel, tout est possible. Essa igreja tem 63 anos. Cette église a 63 ans. O pastor fundador dela era um cara que orava demais. Le pasteur qui a fondé cette église, c'était un des gars qui priait le E plus. todas as igrejas, Deus é Amor, ora 24 horas. Et toutes les églises, Dieu est amour, elles prient 24/7. E a igreja que se ouviu e viu mais milagres sendo realizados. Et c'est une des églises qui voit et où il y a le plus de miracles qui se réalisent. Eu perguntei um dos maiores milagres J'ai que demandé aconteceu lá. un des plus grands miracles qui s'est passé là-bas. Era de uma pessoa que não tinha língua e não tem língua, C'est une personne qui n'avait pas de langue physique. que Deus curou ela e ela fala mesmo não tendo língua. Et Dieu l'a guérie, elle parle alors qu'elle n'a pas de langue physique. Como isso é possível? Comment est-ce que c'est possible? A presença de Deus sendo manifesta. La présence de Dieu cause les choses à se manifester. As ambulâncias pegavam os enfermos, não levavam para o hospital, levavam para a igreja. Et les ambulances, les malades, ils les amènent pas dans les hôpitaux, ils les amènent à cette église. E lá, quando oravam, Deus curava. Et là, quand on prie, Dieu y guérit. Muitas pessoas foram curadas de câncer, Il y a des personnes qui ont été guéries du cancer, com as doenças mais absurdas. les maladies les plus absurdes que tu peux Muitas penser. pessoas eram libertas Beaucoup de personnes ont été délivrées de obras de macumbaria. d'œuvres de sorcellerie, Pessoas que vomitavam sapo, des gens qui vomissaient des crapauds, des serpents, des crapauds. serpente também. E eles têm tudo em frasco Et ils ont tout dans des flasques. no memorial da igreja. C'est les souvenirs de l'église. Quando Deus usava Davi Miranda para orar por libertação, Et quand Dieu leur demande de prier pour la libération, era mais de 60, 100 pessoas sendo demoniados na igreja. il y a 60, 100 personnes qui sont démonisées. E com a autoridade dos céus, ele expulsava aqueles demônios. Et avec l'autorité du ciel, ils expulsent ces démons. Como possamos viver isso, Pastor Rodrigo, tendo uma vida de relacionamento com Deus? Comment est-ce qu'on peut vivre ceci, Pasteur Rodrigo? Ayez une vie de relation avec Dieu. Precisamos buscar a Deus cada vez mais, e Deus não mudou. On doit chercher Dieu à chaque fois plus, car il n'a pas changé. Deus não mudou. Dieu n'a pas changé. Deus é o mesmo. C'est le même. Deus continua curando. Il continue à guérir. Deus continua fazendo milagres. Il continue à faire des Deus miracles. continua fazendo a sua obra. Il continue à faire son œuvre. O problema é que foram os homens que mudaram. Le problème, c'est que c'est les êtres humains qui ont changé. Genebra é o que é hoje por causa de homens que oravam muito. Genève est ce qu'elle est aujourd'hui à cause d'hommes qui priaient beaucoup. Quem não conhece a história, procura conhecer um pouquinho mais. Si tu ne connais pas l'histoire, documente-toi un peu plus. Eu tenho certeza que quando nós nos colocarmos na posição e orarmos cada vez mais, Deus vai fazer coisas extraordinárias em nosso meio. Et je crois fermement que quand on se met dans une position où on prie plus, Dieu va faire des choses. Deus tem falado extraordinaires. muito ao nosso coração que Ele vai fazer muitos milagres nessa casa. Dieu il donne à notre cœur qu'il va faire beaucoup de miracles dans cette maison. E é por isso que Deus tem nos dado essas mensagens. C'est pour ça que Dieu nous donne ce type de message. Porque os milagres não dependem da vida de um pastor, depende de uma igreja que ora. Parce que les miracles, ça ne dépend pas de la vie d'un pasteur, ça dépend d'une église qui prie. Eu não quero ver pessoas entrando na igreja, enchendo a igreja, mas vazias de Deus. Et je ne veux pas voir des personnes entrer à l'église et se ressortir de l'église encore plus vide de Dieu. Eu quero pessoas que entenderam o seu chamado e a sua posição em Deus. Je veux des personnes qui comprennent leur appel et leur positionnement en Dieu. Querido, Deus quer te usar. Mon cher, ma chère, Dieu veut t'utiliser. E não é somente dentro da igreja, Deus quer te usar no seu trabalho, na sua família, na sua escola. Pas juste à l'église, mais dans ton travail, dans ta famille, dans ton école. Você está pronto para ter autoridade, chegar no seu trabalho, alguém está doente, você falar, deixa que eu vou orar por você? Tu es prêt? Tu es prêt à ceci? Quand tu entends que quelqu'un est malade, tu vas dire, je vais aller prier pour toi? Querido, se a gente não orar, Deus não vai fazer. Mes chers, si on ne prie pas, Dieu ne va pas faire. Pastor Rodrigo, se eu orar e Deus não fizer, querido, continua orando. Et Pasteur Rodrigo, si je prie et Dieu il fait, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à prier. Deus muitas vezes nos fala o seguinte, eu não faço porque você está pedindo, eu faço porque eu sou. Et Dieu souvent nous dit, je ne fais pas parce que vous demandez, je fais parce que je suis qui je suis. Muitas das vezes eu já estive com muitas dores Souvent, j'étais avec beaucoup de douleur. e Deus pedir para orar por alguém, Deus curar a pessoa, mas a gente mesmo não ser curado.
Et dans ces moments-là, Dieu il m'a dit de prier pour une personne malade. Et quand j'ai prié pour cette personne, non seulement la personne était guérie, mais moi également. Quem faz não somos nós, é Deus. Celui qui fait, c'est pas nous, c'est Dieu. Então não tenha medo de orar por pessoas. Donc n'aie pas peur de prier pour les personnes. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Êxodo 34, 29. Et Êxodo Exode 34, 29. 29. A Bíblia diz, não sabia que o seu rosto resplandecia depois de ter falado com o Senhor. Aqui ele está falando de Moisés. Et donc ce passage parle de Moïse et dit, son visage était resplendissant après qu'il ait parlé avec Dieu. Moisés não saiu apenas com uma resposta, Moïse, il n'est pas sorti de la tente seulement avec une réponse, mas saiu transformado. mais avec une transformation visible. A oração nos faz carregar a glória de Deus. La prière nous met la gloire de Dieu sur nous, Não somente as bênçãos. pas juste les bénédictions. Eu não oro para ter as bênçãos, eu oro para ter a presença. Je prie pas pour être béni, je prie pour avoir la présence. Se a presença de Deus está, querido, com certeza tem bênção dele para minha vida. Parce que si la présence, elle est là, avec certaineté, il y aura de la bénédiction sur ma vie. Todos aqui são filhos, Vous êtes tous fils et filles ici. mas alguns já são pais. Et il y a certains d'entre vous, vous êtes parents. Nós, pais, podemos dar presente aos nossos filhos, mas o que eles mais querem é a nossa presença e não o nosso presente. En tant que parents, on peut donner des cadeaux à nos enfants, mais ce qu'ils veulent le plus, c'est notre présence. A Isabela ganhou alguns presentes ontem. Isabella a reçu une fois des cadeaux. Ontem ela ganhou alguns presentes que é para brincar com os pais. Et des fois, elle reçoit des cadeaux qui sont pour jouer avec les parents. Eu falei, glória a Deus, né? Gloire à Dieu, hein? Cansado. Fatigué. Pai, vamos jogar esse. Eh, tu veux jouer avec moi? Uhum, Ah, vamos. Allons. Vamos deitar passado da meia-noite. On va aller jusqu'à minuit passé. Hoje ela queria jogar outro. Aujourd'hui, ils veulent jouer à un autre jeu. Não sei quem foi o abençoado que deu, mas obrigado. J'espère qu'il était béni avec ces jeux. Aquele de colocar a mão, o pé nas cores e se retorcer tudo. Et il y a un jeu où tu dois mettre la main par terre et tu es complètement entortillé. Falei, Deus não trava a minha coluna. Et Dieu, il n'a pas guéri Pas ta colonne. bloqué. Ah, il n'a pas Mandou. bloqué ta colonne. Por quê? Porque nós precisamos ter mais a presença do que os presentes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin plus de la présence que des cadeaux. Quando nós oramos, nós não queremos as bênçãos, nós queremos o abençoador. Quand on prie, on ne veut pas la bénédiction, on veut celui qui bénit. E quando Moisés ora, Et quand Moïse prie, ele recebe de Deus uma transformação. il reçoit une transformation de Dieu. Quando eu e você oramos, Quand toi et moi on prie, não muda Deus, on ne change pas Dieu, mas muda a gente. mais on change les personnes. Você pode entrar numa oração com raiva, Tu peux entrer dans une prière avec la colère. você sai mansinho de lá. Tu vas sortir complètement doux. Você pode entrar numa oração triste, arrebentado, Tu peux entrer dans une prière triste, en rébellion. mas quando você sair de lá, você vai sair com a alegria do Senhor. Mais quand tu vas sortir, tu vas ressortir avec la joie du A Seigneur. oração não vai mudar a Deus, mas a oração vai mudar a minha pessoa. La prière, ça ne va pas changer Dieu, ça va changer qui tu es. É por isso que nós precisamos orar cada vez mais. C'est pour ça qu'on doit prier à chaque fois plus. Você já viu aquelas pessoas que você fala assim, ixi, isso aqui não tem mais jeito para ela não. Et vous avez Você déjà vu conhece alguém assim? vous connaissez quelqu'un qui est un peu comme ça? J'ai plus rien pour cette personne. Querido, só ela desenvolver uma vida de oração que tem jeito sim. Des fois, tout ce qui manque, c'est une vie de prière. Ela precisa desenvolver uma vida de oração. Tu as besoin de prendre part à une vie de Quem prière. aqui já viveu uma transformação porque tem orado ao Senhor? Qui a déjà vécu une transformation parce Certeza. qu'ils ont prié au Seigneur? Deus não muda. Dieu ne change pas. Ele continua transformando vidas. Il continue à transformer des vies. E nós precisamos buscar a face do Senhor. Et on a besoin de chercher la face du Seigneur. O pastor Carceliano, que está na foto comigo, Le pasteur Castellano, qui était dans la photo avec moi, ele tem um ministério, já vai fazer 40 anos de ministério, ça fait 40 ans qu'il est dans le ministère. e ele é um missionário. Il est missionnaire. Hoje ele está pastoreando uma igreja local. Et aujourd'hui, il s'occupe en tant que pasteur d'une église locale. Mas eu pedi para ele quanto tempo o Senhor tinha de oração ou tem de oração. Et je demandais s'il avait un ordre de prière pour le Seigneur. Ele disse para mim, quando eu era jovem, eu só sabia orar. Et il m'a dit, mais quand j'étais jeune, tout ce que je savais faire, c'était prier. E Deus usava ele muito de muitas formas. Et il a été utilisé puissamment par le Seigneur de manière diverse.
A experiência que Moisés teve de ter o rosto resplandecente, Et l'expérience que Moïse a eue d'avoir le visage qui resplendissait, Carceliano também viveu. Cassigliano, il a aussi eu cette Eu expérience. contei domingo passado. J'ai raconté dimanche passé. Às 2 da manhã, um anjo visitou ele no quarto da casa dele. À 2 heures du matin, un ange est venu le trouver dans sa chambre. E ele teve um encontro com um anjo que tem entregado coisas ali para ele. Et il a une rencontre avec un ange qui lui a donné des choses. E quando ele desperta de toda essa visão, já era 7h30 da manhã. Et quand cette vision se finit, c'était 7 heures du matin. E quando ele sai do seu quarto para ir na cozinha onde estava sua mãe, Et quand il est sorti de la chambre pour aller à la cuisine, où se trouvait sa mère. a sua mãe olhou para ele e falou assim: seu rosto está brilhando. Sa mère l'a regardé et a dit, mais ton visage est en train de briller. Algo que eu e você precisamos entender, Ce qu'on a besoin de comprendre, que quando nós oramos, c'est que quand nous prions, nós recebemos cada vez mais da presença da glória de Deus sobre nós. on reçoit plus de la présence et de la gloire de Dieu sur nous. E é visível a glória de Deus sobre as nossas vidas. Et c'est une gloire de Dieu qui est visible sur nos vies. Se nunca ninguém falou para você, nossa, você tem algo assim maravilhoso, Et il n'y a personne qui t'a jamais dit, mais mon gars, tu as quelque chose de merveilleux. é porque você está orando pouco. C'est parce que tu pries peu. Porque no mínimo ela tem que olhar para você e perguntar assim: o que você tem de especial? Parce que au minimum, les gens devraient te regarder et dire, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial chez toi? Eu já vivi algumas experiências como essa. J'ai déjà eu beaucoup d'expériences comme ceci. Eu compartilhei com o pastor Carceliano algumas experiências que tive também. Não foram tantas quanto ele, porque ele tem 40 anos de ministério, eu não tenho nem isso de vida. Et j'ai partagé avec le pasteur Cassigliano certaines expériences que j'ai vécues, et j'en ai beaucoup moins que lui parce que je n'ai pas encore 40 ans de ministère comme lui. E lá era o profeta velho andando com o profeta novo, né? Et là, le prophète, il est venu avec une autre prophétie. Não, Non, c'est le prophète ancien avec ancien le prophète. novo. avec le prophète nouveau. E eu compartilhei algumas coisas ali com ele também. Et j'ai partagé certaines choses avec lui aussi, Eu nunca vi anjo, que je n'ai jamais vu des anges. nunca. Jamais. Mas pessoas já viram anjo comigo. Mais des personnes ont déjà vu des anges à mes côtés. Não sei se alguém já viu anjo sobre a tua vida. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un ange sur leur vie. Mas uma das experiências mais impactantes foi quando eu cheguei aqui Une des expériences les plus impactantes, c'était quand je suis arrivé ici, aqui na Suíça, e eu fui entregar algo em um local, fui levar um lanche num local. et donc quand je suis arrivé ici, j'ai été amené quelque chose dans un local. Eu trabalhava, Lanche. como alguns sabem, como motorista, como Uber, que hoje, Je- na época não tinha, mas hoje tem. J'ai travaillé, c'était l'équivalent Uber, jusqu'à l'époque il n'y avait pas Uber bien sûr. E quando eu fui levar esse lanche do McDonald's, era É, um local de prostituição. Et j'ai été amené à un repas de chez McDo dans un endroit de prostitution. E a mulher que abriu a porta, eu não conhecia ela não me conhecia. Et la femme qui a ouvert la porte, elle ne me connaissait pas et je la connaissais pas. E ela olhou com o olho arregalado e começou a olhar assim. Et elle a regardé avec les yeux écarquillés et puis elle a regardé comme ça. E na época, Et à l'époque, eu era mais jovenzinho, né? j'étais un peu plus jeune Meu apelido era Anjo. et c'était comme si j'étais un ange. Não, meu apelido mesmo. Ah, t'avais des... Eles me chamavam de Anjo. il t'appelait comme un ange. Ué. Amen. E essa mulher olhou pra mim e começou a falar assim: nossa, que anjo bonito. Et cette femme m'a regardé et dit, oh, quel bel ange. E eu fiquei meio assim: Et elle a fait, ok, o que eu falo, né? qu'est-ce qui se passe? Como eu sou educado, eu falei obrigado. Et vu que je suis bien éduqué, j'ai dit merci. E ela olhava pra cima e ela falou: você não está entendendo. Et elle m'a regardé en haut et m'a dit, non, tu comprends pas. Tem um anjo da guarda muito bonito atrás de você. Il y a un très bel ange gardien à tes côtés. E ela falou: faz muito tempo que eu não vejo um desses. Et ça fait longtemps que j'en ai point vu des comme ça. E quando ela começou a falar assim, eu comecei a sentir a presença de Deus. Et quand elle commençait à parler comme ceci, je sentais la présence de E Dieu. depois eu disse: Senhor, era uma prostituta, ela viu um anjo. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est une prostituée, comment ça se fait qu'elle voit des E anges? Deus falou: o mundo espiritual é visível, independente se é do bem ou se é do mal. Et le Seigneur m'a dit, le monde spirituel, il est visible, que ce soit bien ou mal. Então, quando nós oramos, Et quand on prie, nós recebemos cada vez mais de Deus. on reçoit de plus en plus de E Dieu. nós vivemos experiências extraordinárias nele. Et on vit des expériences extraordinaires avec lui. Você está pronto para viver experiências no Senhor? Tu es prêt pour avoir des expériences avec le Seigneur?
Querido, eu tô. Eu tenho algo que, eu confesso para vocês, tem algo que Deus tem cobrado muito de mim. Et je vais vous confesser, il y a quelque chose que le Seigneur m'a demandé beaucoup. É a oração nas madrugadas. C'est les prières tôt le matin. Mas eu sempre falo pro Senhor, Senhor, me perdoa, eu tô muito cansado. Et je dis toujours, Seigneur, pardonne-moi, je suis très fatigué. E Deus falou muito ao meu coração, o dia que você responder o que eu te peço, você vai ver coisas ainda maiores. Et Dieu parle souvent à mon cœur, il me dit, le jour où tu fais ce que je te demande, tu verras des choses plus grandes. Eu quero te desafiar a ter uma vida de oração com Deus. Je veux te défier à avoir une vie de prière avec lui. Porque não adianta a gente vir para a mesa da comunhão sem ter uma comunhão no nosso quarto. Parce que souvent on vient à la table de communion sans avoir de communion dans nos A chambres. comunhão, ela tem que começar dentro do teu quarto e não na mesa da ceia. La communion doit commencer dans ta chambre et pas à la table de scène. A comunhão tem que começar dentro da sua casa, não num culto de domingo. Et la communion doit commencer dans ta maison, pas dans le culte de dimanche. Precisamos deixar de ser cristãos hipócritas. On doit arrêter d'être des chrétiens hypocrites. De chegar ao domingo, colocar a cara de crente e vir para a igreja como crente. Parce que le dimanche, on met le visage de chrétien et on vient à l'église en tant que chrétien. A Bíblia diz que Deus vê a tua vida. La Bible dit Dieu y voit ta vie. Nada foge dos olhos do Senhor. Rien ne se cache devant les yeux du Nada Seigneur. foge da presença dele. Rien ne peut fuir de sa présence. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Et on a besoin d'avoir ceci dans notre conscience E também no nosso coração. et dans notre cœur également. Em 1 João capítulo 1, verso 7, En 1 Jean chapitre 1 verset 7, diz: se andarmos na luz, il nous dit si nous marchons avec la lumière, temos comunhão. on a communion. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. A oração nos mantém limpos para viver a comunhão. La prière nous maintient propres pour vivre la A oração, communion. ela vai nos trazer para a luz. La prière va nous amener à la lumière. Ela vai nos purificar. Elle va nous purifier. A oração, La prière, querido, ela vai trazer sobre as nossas vidas arrependimento. mes chers, ça va provoquer dans nos vies la repentance. Porque sem o arrependimento não há comunhão verdadeira. Parce que sans repentance, il n'y a pas de vraie communion. Se alguém errar com você Si quelqu'un fait une erreur avec toi, e não ter um arrependimento sincero, et il n'y a pas de repentance sincère, você tem prazer de ter comunhão com ela? si tu vas arrêter d'avoir la communion avec lui, Você tem prazer de ter a comunhão com essa pessoa? tu as du plaisir pour avoir de la communion avec cette personne. E você acha que Deus é diferente? Tu crois que Dieu est différent. Há um sangue que foi derramado. Le sang qui a été versé, Há um pai que te ama, le Père qui t'aime, mas ele quer um arrependimento sincero para desfrutar da mesa. mais tu as besoin d'une repentance sincère pour profiter de la table. É no lugar de oração que o Espírito Santo revela o que nós precisamos mudar. Et c'est dans le lieu de prière que le Saint-Esprit révèle ce qu'on a besoin. Todos nós precisamos mudar alguma coisa. Nous tous, on a besoin de changer quelque chose. Alguns talvez têm muito mais coisa para mudar do que outros. Certains, un peu plus de choses que d'autres, Mas uma certeza é, ninguém aqui ainda é perfeito. mais il y a une certitude, personne ici n'est parfait. Ninguém aqui é um anjo. Personne ici n'est un ange. Ninguém aqui é santo demais para ver o Senhor face a face. Personne d'entre nous n'est assez saint pour voir le Seigneur face à face. E com isso nós precisamos buscar nos manter limpos. Et c'est pour ceci qu'on doit se garder propre. Olha o tema, a oração nos mantém limpos. Porque a limpeza não somos nós que fazemos. Regarde le thème, la prière nous garde propre parce que le nettoyage, c'est pas nous qui faisons. Foi Jesus quem te purificou. C'est Jésus qui te purifie. Foi Jesus que te lavou. C'est Jésus qui t'a lavé. Foi Jesus que te perdoou. C'est Jésus qui te pardonna. E a oração nos mantém limpos. Et la prière nous garde lavés. O que você está mais interessado, nas bênçãos ou na presença? C'est quoi qui t'intéresse le plus? Les bénédictions ou la présence? A oração, ela não encobre os nossos pecados, mas ela revela e cura os nossos pecados. La prière ne révèle pas nos péchés, mais elle les guérit. Non, pardon. La prière ne couvre pas nos péchés, mais elle les révèle et les guérit. A cura se iniciou na cruz, La guérison commence à la croix, mas ela se mantém no secreto. mais elle se maintient dans le secret. A cura se manifestou publicamente na cruz do Calvário, La guérison s'est manifestée de manière publique dans la croix du Calvaire, mas ela se mantém no nosso secreto. mais elle se garde dans notre lieu secret. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. La Bible nous dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Mas para que a gente permanece
curados, limpos, precisamos ter um relacionamento com Ele. Mais pour que les gens restent guéris et purifiés, ils ont besoin d'une relation avec lui. Quem precisa mais da presença dele? Qui a besoin plus de sa Eu présence? preciso. J'ai besoin. Quarto ponto para a gente encerrar. C'est mon cas, on va bientôt finir. A oração nos alinha ao coração do Pai. La prière nous aligne avec le cœur du Père. Salmo 25:14. Psaume 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, Le secret du Seigneur, c'est pour ceux qui le craignent. e Ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Et il leur fera connaître son alliance. Deus compartilha seus segredos com quem anda em comunhão com Ele. Dieu partage ses secrets avec les personnes qui marchent en communion avec lui. Coloca aquela imagem da igreja da cidade que tem a galeria em cima. Mais l'image de cette église-là qui a la galerie en haut, Essa igreja, ela é pequena, ela cabe 6.000 pessoas sentadas. ça c'est une petite église, il y a 6 000 places assises. Essa igreja é do pastor Carlito Paes, Ça c'est l'église du pasteur Carlito Paes. ele que é o presidente da Rede Inspire, no qual nós fazemos parte da rede. Et c'est le président du réseau Inspire dont nous faisons partie. E essa igreja, Et cette église, ela foi adquirida esse terreno há 20 anos atrás. elle a acheté ce terrain il y a 20 ans. Só que quando eles compraram o terreno, Deus tinha dado a ele a revelação de todo o plano. Et quand ils ont acheté ce terrain, Dieu leur avait déjà révélé le plan complet de ce bâtiment. Então Deus não simplesmente apontou, Deus revelou para ele algo para o futuro. Dieu leur a pas simplement parlé, il leur a révélé quelque chose pour le futur. Quando ele vai para o local que Deus entregou para ele, o terreno, Quand il va vers le terrain que Dieu lui a donné, vou falar de novo, você errou semana passada, vamos ver se você acerta. Era um banhado. c'est un terrain vague. Ele acertou? Que nem eu sei, mas vai lá. T'as appris un mot? Waouh. Era um banhadão, um lugar onde que era muito difícil de construção. C'est un terrain qui était marécageux, où c'était très difficile de construire. Só que Deus, quando deu o projeto, Mais quand Dieu donne un projet, Deus deu para ele o desenho de toda a igreja. Dieu lui a donné le design de toute l'église. E para quem acompanhou meus stories, viu que havia um globo bem na frente da igreja. Et j'ai vu, si vous suivez dans mes stories, il y a un globe devant cette église. Esse globo foi colocado ano passado, Ce globe, il a été mis l'année passée. mas Deus mostrou para ele há 20 anos atrás. Mais Dieu le leur a montré il y a 20 ans. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Por que Deus revelou para ele? Pourquoi Dieu leur a révélé ceci? Porque ele tinha comunhão com Deus. Parce qu'ils avaient une communion avec Dieu. Quando andamos com comunhão, Quand on marche avec la communion, Deus revela os seus segredos. Dieu révèle ses secrets. Quando ele estava liderando a igreja há 20 anos atrás, Quand il dirigeait l'église il y a 20 ans, ela tinha 500 membros. il y avait 40 membres, 500. 500 membres, pardon. Hoje a igreja tem 30.000 pessoas. Aujourd'hui, il y a 30 000 personnes dans l'église. E ela faz 4 cultos no domingo para atender todo mundo. Et elle fait 4 cultes dimanche pour pouvoir avoir tout le monde. Os cultos dos jovens é no sábado com cerca de 2 a 4.000 jovens. Leur culte de jeunes, c'est le samedi avec entre 2 et 4 000 jeunes. Essa igreja não está no centro da cidade. Cette église, elle n'est pas au centre de la ville. Ela está fora da cidade. Elle est en dehors de la ville. Não passa ônibus lá, Il n'y a pas de bus, mas as pessoas chegam lá. mais les gens, ils arrivent quand même. É como se aqui fosse o centro, as pessoas tinham que sair em Albone para ir na igreja. Et c'est comme si du centre, on devait aller jusqu'à Totalmente fora da cidade. tout à fait loin de la ville. Porque o que atrai as pessoas é a presença de Deus. Parce que ce qui attire les gens, c'est la présence de Dieu. Temos aqui o Carlos com a sua esposa que vem a 1 hora de distância. Et on a Carlos et son épouse, ils font 1 heure de route pour venir jusqu'ici. Tem aqui o César e a Tati também que vem lá de Neuchâtel. César et Tati qui viennent de Neuchâtel. Tem gente que vem de Genebra, como aqui o irmão Et Gilson. il y a des gens qui viennent de Genève, Tem outros que vêm da França. qui viennent de France. Por quê? Pourquoi? Porque elas estão procurando a presença de Deus e não uma igreja com performance. Parce qu'ils cherchent la présence de Dieu. Nós não temos On n'a pas os melhores pregadores, les meilleurs prédicateurs, nós não temos os melhores adoradores, on n'a pas les meilleurs adorateurs, nós não temos os melhores equipamentos, on n'a pas les équipements les mieux, mas nós queremos sempre preservar pela presença de Deus. mais on veut vraiment préserver la présence de Dieu en notre Eu milieu. creio que o que Deus tem feito nessa igreja, Ele também pode fazer na nossa Et igreja. je crois que ce que Dieu l'a fait dans cette église, il peut le faire dans cette église à nous Por aussi. que não?
Pourquoi pas? Tem alguém que crê que Deus pode fazer isso? Il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire ceci? Deus não quer uma igreja para o culto de domingo, Deus quer uma igreja para a sociedade. Dieu ne veut pas une église qui fait des cultes du dimanche, il veut une église pour transformer la société. Quando você entender que a igreja não se resume no culto, Quand tu comprends que l'église, c'est pas que les cultes, você vai entender que você é importante no reino para a sociedade. tu vas comprendre que tu es important dans le règne pour la société. Pastor Rodrigo, mas a Suíça não precisa de alguns serviços sociais como tem no Brasil. Mais Pasteur Rodrigo, la Suisse n'a pas besoin d'un service social comme il y a un besoin au Brésil. Mas a Suíça tem muitas outras necessidades que nós como igreja podemos responder. Mais la Suisse a beaucoup d'autres nécessités auxquelles on peut répondre en tant qu'église. Tiago 4,3 diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Jacques 4,10 nous dit, vous demandez, vous ne recevez point parce que vous demandez les choses mauvaises. Quando nós oramos Quand on prie, e queremos nos alinhar ao coração de Deus, et on veut être aligné avec le cœur de Dieu, nós entendemos o que Deus tem para as nossas vidas, o que Ele espera de nós. on comprend ce que Dieu a pour nos vies et ce qu'il attend de nous. A sua oração não serve para convencer a Deus de alguma coisa, Ta prière, elle ne sert pas à convaincre Dieu de quelque chose, mas ela serve para te alinhar ao coração de Deus. mais elle sert à t'aligner avec le cœur de Dieu. Eu vou repetir. Je vais répéter. Você não tem que orar para Deus, convencer Deus para te dar alguma coisa. Tu ne dois pas prier pour convaincre Dieu de te donner une chose. Você não tem que orar para convencer a Deus que Ele está errado. Tu ne dois pas prier pour convaincre Dieu qu'il a tort. Você tem que convencer a você mesmo que a sua oração tem que alinhar com o coração de Deus. Tu dois te convaincre à toi-même que ta prière, c'est de marcher selon le cœur de Dieu. Amém? Amen. Vamos melhorar a nossa vida de oração? On va améliorer notre vie de prière. Vamos orar mais pela nossa igreja? On va prier plus pour notre église. Vamos orar mais pela nossa família? On va prier plus pour notre famille. Vamos orar mais pelo nosso casamento, pelos nossos filhos? On va prier plus pour notre mariage et nos enfants. Quanto mais oração, menos problema. Plus de prière, moins de problèmes. Quanto mais oração, mais poder de Deus. Plus de prière, plus de puissance de Dieu. Quanto mais oração, Plus de prière, mais presença de Deus. plus de présence de Dieu. Quanto mais oração, Plus de prière, mais salvação na igreja. plus de salvation dans l'église. Mais milagre na igreja. Mais milagre. Plus de miracles dans l'église. Nós precisamos orar. On a besoin de prier. A ceia La scène, é mais que um símbolo. c'est plus qu'un symbole. Ela é o memorial da comunhão restaurada. C'est un souvenir de la communion qui a été restaurée. A mesa representa a comunhão, La table représente la communion. mas a comunhão significa compartilhar a vida, Mais la communion, ça veut dire partager sa vie. ter relacionamento próximo, Avoir une relation proche. estar em unidade e conexão. Être en unité et en connexion. Não queira se assentar na mesa. Et c'est pour s'asseoir à table. Não queira se assentar na mesa On ne veut pas s'asseoir à la table sem ter comunhão com Deus. sans avoir communion avec Dieu. Amém? Amen. Se coloque de pé comigo. Mettez-vous debout avec moi. Nós vamos orar. On va prier. Depois nós vamos passar para a ceia. Et ensuite, on passera à la scène. Eu creio em uma igreja que viverá experiências extraordinárias em Deus. Je crois en une église qui va vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. E você não vai testemunhar simplesmente experiências vividas no culto, mas experiências vividas no teu quarto, na tua casa. Et tu vas pas simplement avoir des expériences extraordinaires pendant les cultes, mais également des expériences dans ta chambre. Amém? Amen. Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Ore junto comigo. Priez ensemble avec moi.